Antes de começar o vídeo, eu já gostaria de avisar que vai ter gatilhos, então se você se sente fragilizado com violência exacerbada ou abuso sexual, eu aconselho que você não assista, porque eu vou descrever algumas coisas que aconteceram com a vítima e que talvez seja muito desconfortável pra você ouvir. Olá, beldades! Vocês me pediram muito pra falar sobre esse caso depois que eu falei sobre o livro Quando os Addams Saíram de Férias, então eu resolvi fazer um vídeo especial sobre a Sylvia Likens, que foi uma das pessoas que protagonizou um dos maiores crimes de tortura dos Estados Unidos, se não o maior, eu acho que foi o maior. A Sylvia Likens, infelizmente, teve uma história curta. Ela era essa garota da foto, muito conhecida por ser uma pessoa muito doce, muito gentil com os outros. Ela era filha do meio de um conjunto de gêmeos, eu acho isso muito interessante. Ela tinha 2 irmãos, 2 anos mais novos, que eram gêmeos, e tinha também mais 2 irmãos mais velhos, se não me engano 3 anos mais velhos, que eram gêmeos também. Então ela era a única filha que não tinha um gêmeo. Os pais da Sylvia eram atores circenses, então a vida inteira a família dela se mudava muito de um lugar para o outro, e ela não tinha raízes e nem amizades verdadeiras em nenhum lugar, porque não dava tempo de criar os vínculos, de conversar com todo mundo, de fazer amizades de verdade. E quando ela começava a gostar e se acostumar de um lugar, eles se mudavam e os pais precisavam acompanhar o circo, e naquela época era muito comum isso, gente. E os pais dela tinham um casamento bem instável, assim, brigavam bastante e tentaram sustentar a relação e levar com a barriga, mas em 1964 acabou tudo, eles disseram chega, vamos pedir o divórcio, é isso. E a partir de 1964, depois do divórcio, a Sylvia e a Jenny, que é uma das irmãs mais novas dela, foram morar com a mãe e o pai foi morar em outro lugar com o resto dos filhos. Só que pouco tempo depois da Sylvia e da irmã se adaptarem a morar com a mãe em outro lugar, etc., eles precisaram de novo viajar, porque apesar do casamento ter acabado, eles ainda eram atores circenses. E a partir desse momento, o pai delas conversou, com a mãe delas e resolveu deixar as duas, a Sylvia e a Jenny, numa casa administrada pela Gertrude Baniszewski. A Gertrude era mãe de uma das garotas que a Sylvia tinha conhecido há pouco tempo. E a Paula comentou com a Sylvia que a mãe dela cuidava de várias crianças e tinha vários filhos, na verdade, e era muito conhecida na vizinhança por causa disso, E quando a Sylvia falou isso pro pai dela, o pai resolveu deixar a Sylvia e a Jenny na casa da Gertrude até eles voltarem com o circo. O que se sabe de tudo isso é que o pai da Sylvia só falou pra Gertrude que gostaria que ela endireitasse as filhas dele da mesma forma que ela endireitava os filhos dela. Ele falou isso sem base alguma, simplesmente com especulações do pessoal que falava da Gertrude, e também porque a Sylvia e a Jenny respeitavam muito os pais, então ele não tinha embasamento nenhum pra falar isso, mas naquela época, gente, 1960, é completamente comum, principalmente porque elas eram mulheres. Então tinha aquela coisa mais rígida pra que elas não saíssem com nenhum garoto, etc e tal. A Gertrude cuidava de 7 crianças e alguns adolescentes, e a partir desse momento, então, começou a cuidar da Sylvia e da Jenny. A Sylvia tinha 16 anos e a Jenny era 2 anos mais nova, acho que tinha 13 ou 14. Então elas foram morar com a Gertrude e, em troca, o pai delas enviaria $20 por semana. A Gertrude era uma mulher solteira depois de vários casamentos que não deram certo por diversos motivos, anêmica, depressiva, e constantemente ela recorria ao álcool ou ao cigarro pra esquecer das amarguras da vida. E além de tudo isso, ela também era muito viciada em remédios. Ela era uma pessoa hipocondríaca, ela tomava remédio pra tudo, pra comer, pra dormir, pra ir no banheiro, pra tudo, gente. E quando as meninas chegaram lá, ela tava ainda pior, numa das piores crises que ela já teve, e indo só ladeira abaixo com a saúde mental. Ou seja, ela era uma pessoa totalmente instável pra cuidar delas. Mas, de qualquer forma, ela aceitou porque precisava do dinheiro. E, enfim, não demorou muito pra que ela começasse a descontar as próprias frustrações da vida dela na Sylvia. Ela escolheu a Sylvia por algum motivo. Eu acho que porque ela era mais velha. Tudo começou quando o primeiro pagamento chegou atrasado. Chegou, tipo, 2 dias depois. E a Gertrude não aceitou aquilo e acabou batendo nas 2 meninas. Mas, tipo, batendo muito nas 2 meninas, principalmente na Sylvia. A Sylvia, claro, questionou aquilo tudo porque ela notou a mudança de comportamento da Gertrude com ela ao longo dos dias, e a Gertrude não gostava daquilo. E a Paula, que era filha da Gertrude, odiava o fato da Sylvia estudar no mesmo colégio que ela e conhecer os mesmos meninos que ela, etc. Sendo que elas nunca tiveram interesses românticos iguais ou parecidos. A Sylvia conversava com um garoto da escola e a Paula namorava outro, mas mesmo assim a Paula não aceitava que ela frequentasse aquele mesmo local. Não demorou muito para que o falso boato de que a Sylvia tinha inventado que as filhas da Gertrude eram prostitutas se espalhasse ali pela região e pela vizinhança. E isso chegou no ouvido do Richard Hubbard, que era o namorado da Stephanie, uma das filhas da Gertrude. Quando ele soube disso, ele ficou completamente possesso e violentou a Sylvia, agrediu ela fisicamente, e ninguém fez
fez nada pra impedir. Essa foi a primeira vez que ela tinha encorajado alguém a bater na Sylvia sem ser ela, né? Desse momento em diante, eles começaram a forçar que a Sylvia conversasse com eles sobre as intimidades dela e perguntaram se ela era virgem, se ela namorava alguém, etc. Ela obviamente negou que namorava alguém e afirmou que era uma garota virgem ainda. Isso tudo já era um cenário de muita humilhação, porque foi na frente de várias pessoas da vizinhança e de todos os filhos da Gertrude. E quando a Sylvia finalmente admitiu que estava gostando de um garoto da escola, a Gertrude chutou ela na vagina e gritou que ela estava grávida. Quando na verdade quem estava grávida, e a Gertrude já sabia disso, era a própria filha dela, a Paula, que inclusive ajudou a própria mãe a agredir ainda mais a Sylvia. Dessa mesma noite, a Gertrude chamou todos os filhos e as pessoas que eles conheciam, amigos ali da vizinhança, e ela obrigou a Sylvia a introduzir uma garrafa de Coca-Cola na vagina. Tudo isso ela falou que ela tinha que fazer pra provar que ela não era virgem e que ela estava mentindo. Óbvio que foi uma cena horrorosa, eu não vou nem descrever, gente, porque eu acho que é um gatilho bem grande pra muita gente. Mas assim, isso aconteceu, sabe? E as pessoas aplaudiram isso. As pessoas acharam o máximo e as pessoas riram da cara da Sylvia. Depois de tudo isso acabar, na mesma noite a Sylvia foi dormir e ela acabou urinando na cama porque ela não tava com controle sobre o próprio corpo. E quando isso aconteceu, a Gertrude falou que era tipo a gota d'água, levou ela até o porão e fez ela tomar a própria urina e comer as próprias fezes por 2 dias. É óbvio que depois de tudo isso a Sylvia não tinha força nenhuma pra ir pra escola, então a Gertrude, sem autorização nenhuma dos pais, foi até a escola, tirou a Sylvia de lá, desmatriculou ela, né, falou que ela não ia mais e manteve a menina amarrada no porão de casa. Nos dias seguintes ela continuou proibindo a Sylvia de usar o banheiro, então ela precisava fazer todas as necessidades fisiológicas aonde ela estava amarrada e ficar ali convivendo com aquilo, com o mau cheiro, com tudo. Além da Gertrude queimar a Sylvia constantemente com bitucas de cigarro, porque ela fumava muito, e toda a vida ela apagava as bitucas no corpo da Sylvia. Ela chamou a galerinha toda ali da tortura dela pra tatuar com uma agulha quente o dorso, a barriga da Sylvia. Ela tatuou I'm a prostitute and I'm proud of it, que significa, em tradução livre, eu sou uma prostituta e estou orgulhosa disto. Isso foi basicamente o começo do fim. No dia posterior que isso tudo aconteceu, a Sylvia ouviu a Gertrude bolando um plano com os adolescentes ali pra jogar ela num bosque e deixar ela lá até morrer. Então, quando ouviu isso, a Sylvia ficou desesperada e tentou, como última opção de esperança e de instinto de sobrevivência, fugir daquele pesadelo. Só que ela foi pega e ela teve como castigo comer de novo só biscoitos secos e ficar sem água, sem nada, por não sei quantos dias. Ela morreu 2 dias depois disso, por múltiplas escoriações e óbvio que estava desidratada. Todo o pessoal ficou desesperado quando ela morreu, porque eles achavam que ela ficaria ali sendo torturada pra sempre, porque era um bando de imbecil. Enfim, eu sempre tento não pistolar, continuarei tentando. A Gertrude chamou a polícia desesperada e entregou uma carta que ela obrigou a Sylvia a escrever umas 2 semanas antes. E na carta a Sylvia foi obrigada a inventar que tinha saído com um grupo de homens pra fazer sexo em troca de dinheiro e que eles tinham torturado ela e por isso ela tava naquele estado. A polícia leu a carta, achou completamente normal, só que antes de um dos oficiais sair, a Jenny, que era a irmã mais nova da Sylvia e acompanhou tudo, viu tudo, todas as torturas e foi completamente silenciada e ficou amedrontada com todas as ameaças que eles faziam caso ela abrisse a boca. Ela chamou um policial no canto e falou: "Me tira daqui que eu conto tudo". E assim a gente descobriu toda essa história que eu acabei de contar pra vocês. Durante o julgamento, a Gertrude negou qualquer responsabilidade sobre a morte da Sylvia porque ela alegou que era completamente maluca e não tinha saúde mental pra lidar com aquilo. É óbvio que os advogados de todos os menores envolvidos relataram que a culpa de tudo aquilo era da Gertrude e que ela tinha obrigado as crianças a torturar a Sylvia. Mas tudo se definiu mesmo quando a Mary, a filha mais nova da Gertrude, falou no tribunal que ela tinha sido obrigada pela mãe a ajudar a fazer a tatuagem que a Sylvia tinha na barriga. Ela também falou que tinha visto a própria mãe agredindo a Sylvia no porão várias vezes. E detalhe, a Mary falou tudo isso sendo uma testemunha de defesa da própria mãe. Ou seja, é óbvio que a partir do depoimento dela, tudo mudou e a Gertrude foi finalmente condenada. O pessoal resolveu pensar na condição mental dela e não deu pena de morte, mas ela foi condenada à prisão perpétua. A filha dela, a Paula, também foi presa, inclusive condenada à prisão perpétua. E ela teve a criança que ela tava grávida, né, na prisão e deu o nome de Gertrude em homenagem à mãe.
Que lindo. Mas whatever, a criança obviamente não ficou com ela e foi adotada posteriormente. O Richard Hobbs, o Coy Hubbard e o John Banizelski, que era um filho menino da Gertrude, foram enviados para um reformatório juvenil e ficaram 2 anos presos. Esse julgamento todo aconteceu em 66, mas em 71 a Paula e a Gertrude tiveram chances de um novo julgamento. A Paula admitiu tudo que ela fez, parou de negar finalmente e por causa disso ela foi solta 2 anos depois. A Gertrude, por outro lado, foi condenada novamente e não saiu da prisão, mas conseguiu condicional em 1985, mesmo com muitos protestos, e inclusive a Jenny Likens, a irmã mais nova da Sylvia, foi no julgamento dela. Vou deixar a foto aqui pra vocês e, cara, que coragem, que força de vontade, que autocontrole de não querer dar na cara dessa mulher. A maioria dos envolvidos já morreu, inclusive a Gertrude morreu também. Esse caso inspirou alguns filmes e livros, eu já falei de quando os Addams saíram de férias aqui no canal. Caminhão do lixo. Então, tá bom. Grande abraço, gente. Ele vai ficar aqui pra sempre, é isso. Eu já conversei com vocês sobre quando os Addams saíram de férias, já falei sobre ele várias vezes aqui no canal. Eu também já assisti Um Crime Americano, que foi baseado neste caso todo. O filme é excepcional de bom, gente, recomendo muito que vocês assistam. Mas também, né, não preciso nem falar que tem muitos gatilhos, tem a cena da garrafa de Coca-Cola inteira, meu Deus. É isso, gente, não se esqueçam, por favor, de deixar um like, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui embaixo também sugestões de histórias de psicopatas ou serial killers que vocês gostariam que eu pesquisasse e falasse aqui no canal. Vejo vocês no vídeo que vem. Tchau!